Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pelo Poder Legislativo Municipal de Navegantes. É um prazer recebê-los aqui hoje, neste belo espaço do Cine Teatro Municipal de Navegantes, cedido gentilmente pela Fundação Cultural de nossa cidade. Agradecemos a cada um de vocês por estarem aqui conosco, prestigiando esta ação. É com muita satisfação que a Câmara de Vereadores de Navegantes, através da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, promove a palestra Em Favor da Vida desde a Concepção, ministrada pela escritora, professora de História e deputada estadual Ana Caroline Campagnolo. A Frente Parlamentar é um órgão suprapartidário composto pelos vereadores Antônio Carlos Uller, Luciane Chagas Bittencourt Pereira e Adriana Rodrigues Luz Macarini. Seu objetivo é acompanhar e fiscalizar programas e políticas públicas de proteção dos direitos à vida, da família, da criança e do adolescente, promover o intercâmbio entre políticos, entidades e sociedade e debater sobre a valorização da família, a educação e proposições ligadas ao assunto. O debate sobre a concepção da vida é um assunto importante e muito discutido em nossa sociedade atual. E estamos honrados em ter uma palestrante tão experiente e dedicada para compartilhar seus conhecimentos e perspectivas sobre o assunto. A discussão sobre a vida desde a concepção abrange várias áreas, incluindo ética, religião, política e ciência. A questão central envolve quando começa a vida humana e como isso deve afetar nossas escolhas e políticas. Esta palestra é uma oportunidade para aprendermos mais sobre este assunto tão complexo e importante, pois trata de vidas. Esperamos que a apresentação de hoje possa estimular o pensamento crítico e levar a uma compreensão mais profunda do valor da vida humana e dos debates em torno deste tema. Convidamos à frente, para fazer uso da palavra e abrir oficialmente este evento, os membros da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. A senhora vereadora Lu Bittencourt, presidente da Frente Parlamentar. O senhor vereador Toninho Uller, membro da Frente Parlamentar. E a senhora vereadora Adriana Macarini, membro da Frente Parlamentar. Ouviremos agora o pronunciamento da vereadora Lu Bittencourt. Uma boa noite a todos, prometo que serei breve. As minhas palavras são de gratidão para este momento, um momento tão especial, o primeiro evento que a Frente Parlamentar em Favor da Vida e da Família está realizando através do Legislativo. São todos muito bem-vindos a esta casa. Queremos agradecer a toda a equipe aqui da Fundação Cultural por proporcionar este momento tão especial, a todos os servidores da Câmara de Vereadores. Realmente é um tempo muito especial, onde nós estamos aqui para falar sobre vida. Todos que conhecem a vereadora Lu sabem o quanto eu trabalho em proteção à infância. E a infância se inicia desde a sua concepção. Então, que nós possamos ouvir hoje a deputada que prontamente toda a sua equipe nos atendeu. Muito obrigada, deputada, a toda a sua equipe que estão sempre na correria, no dia a dia, trabalhando também, levando informações, levando vida e esperança às pessoas. Nós queremos agradecer imensamente que hoje à noite, todos que nós que estamos aqui possamos apreciar este momento, possamos aprender, compartilhar e com certeza será um novo tempo, Um tempo onde nós estaremos trazendo um outro olhar, um olhar onde a concepção vai ser vista de uma forma muito especial que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue observar. No dia a dia a gente não para refletir a importância da vida, a importância do indivíduo desde a sua concepção. E diante disso, quero agradecer aos meus colegas vereadores por, juntamente comigo, nós três estamos aqui, realmente todos sabem que nós já temos nossas pautas muito parecidas em favor da educação, em favor das crianças, e hoje não seria diferente trazer essa fala da palestra com a deputada Ana Campagnolo. Então, muito obrigada, que Deus os abençoe e desejo a todos uma excelente palestra. Agora, passamos ao pronunciamento do vereador Toninho Uller. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a nossa palestrante da noite,
deputada Ana Carolina Campagnolo, seu esposo Tiago também. Cumprimentar aqui o nosso prefeito em exercício, Juan Carlos. Cumprimentando ele, cumprimento a todos os demais secretários e servidores públicos do nosso município. Cumprimentar você que veio hoje participar dessa palestra, desse evento. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de expressar a minha posição em relação à preservação da vida desde a sua concepção. Como cristão católico que sou, eu acredito firmemente que a vida é um presente divino e deve ser valorizada desde o momento em que começa. Não temos o direito de decidir se alguém pode ou não viver. Nós não temos esse direito. O nascituro é dom de Deus, é sinal de esperança, é uma vida sagrada. A ciência, ela nos diz que a vida humana começa no momento da sua concepção. Isso significa que desde o início deve ser protegida e valorizada. Infelizmente, muitas vezes a vida do ser humano é desvalorizada e tratada com desrespeito. Vemos isso em nossa sociedade, onde o aborto é tratado como direito, quando, na verdade, é um ato de violência. Particularmente, eu posso dizer que é um crime. É preciso, queridos, resguardar os direitos do nascituro, conforme a nossa Carta Magna, no artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. E no nosso Código Civil, também no artigo 2º, diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Vale ressaltar que a lei não fala em direito inviolável à vida em relação à pessoa humana, mas ao ser humano, ou seja, desde a concepção. Eu defendo que todas as pessoas têm direito à vida, independente de sua idade, raça ou condição social. Eu gostaria de também falar aqui de um projeto de lei que o meu gabinete, que nós estamos criando, e aqui eu quero agradecer o empenho dos meus assistentes de gabinete, da Neia, do Piero, da Rafaela, do Tiago também. Agradecer também ao vereador Beto Cunha, que compartilhou conosco, que nós vamos lançar esse projeto nos próximos dias na Câmara, que cria a Semana da Gestante e da Valorização à Vida, e o Dia do Nascituro e da outras providências. Eu gostaria muito, muito, muito de compartilhar esse projeto, vereadoras. Se pudesse chegar mais aqui na frente, a vereadora Adriana e a vereadora Lu também, gostaria muito que, se a vereadora Lu e a vereadora Adriana pudessem subscrever junto comigo este projeto de lei, que nós vamos trabalhar muito para que o direito à vida seja preservado, seja resguardado. Agradecer aqui o doutor Pablo, é uma pauta que cabe muito, à Secretaria da Saúde, e a gente vai trabalhar firme para que nós possamos fazer isso, Então, esse projeto, nesta semana, ele vai servir para realizar atividades educativas, conscientização e orientação sobre a importância da condição da gestante e do nascituro desde a concepção, do pré-natal, parto, puerpério, amamentação, cuidados com o recém-nascido, além de incentivar a realização de eventos e atividades por meio de seminários e palestras voltados para a valorização da vida intrauterina. Termino a minha fala citando um pediatra
Jérôme Lejeune, mais ou menos assim, em francês. O descobridor da causa de síndrome de Down, vereadora Adriana. Ele diz assim: se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada é acrescentado a ele. Obrigado a todos, que tenhamos uma excelente palestra. Obrigado, vereadora Adriana, vereadora Lu. Neste momento, passamos a palavra à vereadora Adriana Macarini. Sim. Uma boa noite a todos, em especial à deputada, que nos honra com a sua palestra. Uma boa noite aos estudantes da Adelaide Ponder e do Júlia Miranda de Souza. Muito obrigada pela sensibilidade dos gestores para trazer os nossos jovens para que possamos assistir todos uma palestra tão importante em favor da vida. E assim eu encerro a minha fala, ansiosa por escutar a deputada com o que ela tem de melhor para nos falar. Muito obrigada. Agora solicitamos gentilmente que os vereadores retornem aos seus assentos no auditório. Neste instante, gostaríamos de convidar nossa palestrante, Ana Caroline Campagnolo, para iniciar sua apresentação e desejamos a todos uma experiência esclarecedora e enriquecedora. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada em favor da vida desde a concepção. Vamos dar início a essa noite de aprendizado e reflexão sobre este tema. Com a palavra, nossa palestrante. Muito obrigada, boa noite. Que programa vocês arrumaram sair de casa para ouvir um político, né? Mas tudo bem, vamos tentar fazer valer a pena. Muito obrigada por estarem aqui, mas principalmente quero cumprimentar a vereadora Lu, a Adriana, Toninho, somos amigos há bastante tempo já e fico feliz em ver que essa iniciativa está prosperando dentro da Câmara de Vereadores. É muito importante que os deputados, que os vereadores, deputados federais, estaduais, que os políticos marquem sua posição sobre temas polêmicos, para que as pessoas saibam a quem se aliar, quem os representa, quem não os representa. Muito importante esse evento, Deus abençoe e que todos os propósitos da Frente Parlamentar sejam bem-sucedidos. Vocês todos receberam, também é uma alegria ter aqui os estudantes, o vice-prefeito, que será o prefeito interino que está conosco. Todos vocês receberam 3 materiais. Um material impresso, em folhas brancas, que é um material que geralmente eu distribuo nos nossos eventos sobre feminismo. Não é o tema da palestra de hoje, mas como eu não sei se vou encontrá-los uma segunda vez, eu trouxe todos os materiais. Vocês também estão recebendo um informativo de mandato, para quem não conhecia ainda meu trabalho como deputada, que é esse verdinho aqui. Tem o mapa de Santa Catarina, nosso contato, nossas bandeiras, nossas pautas, e um outro panfleto sobre feminismo chamado Será que você é feminista? Esse é voltado para os jovens, principalmente para adolescentes. Tem uma linguagem acessível, clara e didática. Não encerra o assunto, mas é uma boa abordagem para apresentar um ponto de vista divergente sobre esse tema. Como nós estamos num evento promovido por parlamentares, por vereadores, é importante dizer que só existe democracia quando a gente pode ouvir o que a gente não concorda. Democracia é você ter o direito de dizer o que você quer e ter que ouvir o que o outro diz também, mesmo que você não concorde. E por isso esse debate sobre a vida é importante. Se nós tivéssemos apenas um lado falando sobre esse tema, não seria democrático, não seria justo e as pessoas não teriam representantes. Como eu estou, inclusive, aqui, momento especial, como eu estou grávida, eu vou sentar, porque eu estou com uma idade avançada já também, se vocês me permitem, para não cansar muito, porque senão começa a faltar ar. Bom, nós vamos falar hoje sobre 10 principais argumentos que o movimento abortista ou que as pessoas que defendem o aborto por alguma razão costumam utilizar. Não sei se a gente vai ter tempo suficiente para chegar nos 10 tópicos, eu vou tentar ser rápida para a gente acabar antes das 9, mas são 10 argumentos que você ouve muito. No debate público em Brasília, vai ouvir na Câmara de Vereadores, vai ouvir nos debates da escola, na escola também, principalmente no ensino médio, as pessoas discutem política, os adolescentes discutem, e são muitos argumentos que a gente ouve. Então eu selecionei 10 deles para a gente analisar sobre um ponto de vista da defesa da vida, sobre o ponto de vista daquele que é contra o aborto. Como é o seu nome?
Cíntia? Cíntia? A Cíntia vai me ajudar com os slides, pode passar mais um. No momento, o que diz a legislação brasileira sobre o aborto? O aborto é um nome que a gente usa simplificadamente, mas o processo de matar um bebê se chama abortamento, né? Então, o abortamento, ele gera um aborto. O fruto do abortamento é o aborto. Em que contextos atualmente no Brasil está autorizado, ou seja, há um excludente de licitude, você não vai ser punido se praticar um aborto. Bom, em quais contextos uma mulher poderia praticar um abortamento, sem ser punida pela lei? Em 3 contextos específicos. No Brasil, a legislação é realizada em caso de estupro, primeiro caso, então, no caso de abuso sexual comprovado, risco à vida da mãe, ou seja, quando a mãe e a vida da mãe e a vida do bebê concorrem um contra o outro. Ou seja, se eu não tirar esse bebê, se eu não matar esse bebê, eu mato a mãe do bebê. Então, nesse caso, é autorizado, é permitido que a mãe opte por salvar a sua vida e não a vida do seu filho, é permitido. E também em caso de anencefalia. Então, no caso de estupro, a gente costuma chamar de aborto sentimental. E no caso de anencefalia, a gente costuma chamar também de aborto eugênico. Então, é um aborto eugênico, um aborto sentimental e um aborto de saúde relacionado ao risco da mãe. Em todos os outros casos, o abortamento é proibido no Brasil. Então, quais são as punições para quem pratica um aborto? Até 3 anos para a gestante, até 10 anos para quem realiza o aborto, e quem leva a gestante considerada incapaz a abortar também até 10 anos. Então, essas são as punições para esse crime bárbaro. Pode passar, por favor. Vamos lá. Mais um. O primeiro argumento, o argumento mais filosófico que a gente ouve sobre o aborto, sobre por que permitir o aborto é: olha, se nós não permitirmos o aborto, nós seremos uma civilização atrasada. Tantos países mais modernos, países de primeiro mundo, já legalizaram o aborto. Então, aprovar o aborto, permitir às pessoas que selecionem os filhos para que morram ou vivam, isso é um sinal de evolução. Se nós autorizarmos as mulheres a abortar, nós seremos uma sociedade mais evoluída em relação às outras, mais bárbaras, mais incivilizadas, ou até em relação aos povos do passado. Então, encaminhar a legislação para a autorização do aborto é uma evolução, quer dizer que a sociedade está melhorando. Pode passar. Bom, na minha concepção, e acredito que todos os pró-vida concordam comigo, mas a gente precisa destrinchar esse argumento, o aborto, na verdade, é um regresso e não um progresso. É o retorno a um estado de consciência anterior, onde as pessoas consideravam que certos seres humanos são descartáveis. Então, por exemplo, na antiga Roma, o pai, o homem, que era o dono da casa, ele tinha o direito pater, ele era o pater, por isso depois vem a expressão patrimônio, ele tinha o direito sobre todos que estavam dentro da sua casa. Então, 2000 anos atrás, lá em Roma, o direito pátrio garantia ao dono da casa que pudesse matar qualquer pessoa que estava em sua casa. Outros homens, seus filhos, seus escravos, sua mulher, qualquer pessoa que morasse em sua casa. Ele tinha esse direito. Outros povos, como por exemplo os gregos. Quem aqui já assistiu o filme 300? Assistiram? Lembram que bem no começo desse filme, também 2000 anos atrás, nasceu um bebezinho deformado. Lembram disso? Esse bebezinho deformado ele foi até a ponta de um penhasco e eles iam jogar o bebezinho fora. Lembram disso? Nesse povo, o infanticídio, entre os gregos, o infanticídio era tolerado se a criança fosse, por exemplo, deficiente, surda, débil mental. Se os pais desejassem matar a criança, ela era arremessada num penhasco depois de nascer, porque ela era considerada inútil para aquela sociedade. Em outros contextos, em outros povos, as pessoas abandonam os idosos que não servem mais para trabalhar, as pessoas que não servem mais para guerrear, as mulheres que também eventualmente podem ser consideradas inferiores em algumas culturas. Então, os povos mais incivilizados, aqueles povos que têm menos progresso moral, esses povos consideram que algumas pessoas são descartáveis, que algumas pessoas não merecem viver, ou elas só vão atrapalhar.
Por exemplo, aquele menininho que era deficiente físico, naquele filme 300, por que ele não servia para os espartanos? Ele não servia para lutar, certo? Então ele não servia para o exército, ele não servia para o Estado e talvez também não servisse para trabalhar, ou seja, ele era considerado um peso para a sociedade. E quando uma pessoa é um peso, tudo bem matar essa pessoa. Esse pensamento que transforma as pessoas mais fracas, né, as mais vulneráveis, em pessoas cuja existência é questionável, esse pensamento é muito antigo. Antigamente já se fazia isso. O infanticídio, por exemplo, é uma prática muito comum. Às vezes não se conseguia, faltava tecnologia para abortar um bebê na barriga da mãe. Então o que se fazia? Esperava o bebê nascer e depois matava. É um aborto tardio, praticava-se então o infanticídio. Olha só, aqui tem uma frase de Plutarco, mas eu vou passar porque a gente está com um pouquinho de pressa, mas nesse texto Plutarco, que é uma grande referência histórica do século I, ele descreve o bebê como uma coisa nojenta, né? Então a gente hoje olha para o bebezinho e acha ele tão fofinho, né? Se nós começarmos a parar de olhar para o bebê como algo tão fofinho, algo tão bonito, um presente de Deus, e voltarmos a olhar para o bebê como um peso, um fardo, uma coisa que só incomoda, que é descartável, nós não estaremos evoluindo, nós estaremos involuindo, voltando quase 2000 anos de história. Outro historiador, um pesquisador muito famoso chamado Steven Pinker, e ele não é conservador. Inclusive, eu tentei pesquisar sobre qual o ponto de vista político dele, e a única coisa que eu encontrei é que ele era muito simpático ao Barack Obama ou ao Partido dos Democratas nos Estados Unidos, que é o partido da Hillary Clinton, que é um partido abortista. Então, ele não é necessariamente um conservador, uma pessoa religiosa, como eu sou religiosa, eu sei que a Lu é, o Toninho é, a Adriana imagino também. Então, ele não é um religioso, é apenas um pesquisador. E ele conta que, na Índia, as castas costumavam praticar infanticídio e alguns povos indígenas, inclusive no Brasil, ainda enterram bebês vivos. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento nos últimos 4 anos, por causa da atuação da ex-ministra Damares com relação a isso, né? Tentar salvar bebês que estavam sendo enterrados vivos. Então, isso acontece, né? Descartar pessoas. O infanticídio de meninas na China tem sido documentado há mais de 2 milênios. Então, essa questão é muito interessante. Quando se permitia o infanticídio, ou fazia propaganda do infanticídio, ou quando isso era uma prática comum, quem será que as famílias matavam mais? Os bebês meninos, que crescem e viram homens fortes e trabalhadores, ou as bebês meninas? As bebês meninas. Então, quando você pode, da mesma forma, descobrir previamente o sexo de um bebê para escolher se vai abortá-lo ou não, e aí eu consigo descobrir quando o bebê ainda está na minha barriga, com 9 ou 10 semanas, se é um menino ou uma menina, quem será que as pessoas escolherão abortar mais? Por isso, eu sei que vocês pensaram nisso, as meninas serão mais abortadas, porque as meninas também são maiores vítimas de infanticídio, porque quando existe uma situação de pobreza ou uma comunidade incivilizada, eles consideram, de alguma forma, que os meninos são mais importantes porque eles trabalham mais. Então, se eu tiver 5 meninos, eu vou ter 5 trabalhadores. Se eu tiver 5 meninas, são 5 meninas para eu sustentar. Então, numa mentalidade muito materialista, que não é a nossa mentalidade, o infanticídio e o aborto vão favorecer mais a morte de meninas. Por isso que é muito engraçado e é muito contraditório quando as pessoas que dizem defender as mulheres defendem o retorno a essas práticas onde você escolhe quem pode nascer e quem não pode nascer. Por exemplo, na China existiu uma política do filho único. Já devem ter ouvido falar. Tem gente demais, então só pode ter um filho. Nesta política, onde você só pode ter um filho, será que é mais vantajoso escolher um filho menino ou uma filha menina? Óbvio que em países como a China, as pessoas preferem ter filhos meninos, e se o aborto se torna uma prática comum, mais meninas vão deixar de nascer. Pode passar. Então, a verdadeira evolução, e cada um aqui tem o direito de ter a sua religião, e o dia que você for convidado a palestrar, você vai poder falar da sua religião e defender como ela contribuiu com o mundo. Como no dia de hoje a convidada sou eu vou falar da minha religião, certo?
eu sou cristã e, no meu ponto de vista, na minha fé, na minha concepção, e também como professora de história, isso não apenas é uma opinião minha como religiosa, mas outros historiadores, até como Jacques Le Goff, que não é um grande fã da igreja, que não é cristão, outros historiadores também já escreveram sobre isso. Quando Jesus Cristo passou pela Terra, ele trouxe um grande salto de progresso moral, de progresso com relação às pessoas inúteis. Por exemplo, quem são as pessoas inúteis? Os bebês. Eles não servem para nada, só fazem xixi, cocô e incomodam. Os idosos, eles não trabalham mais. Tudo que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Então, em culturas que classificam as mulheres, por exemplo, viúvas ou doentes, para que servem? Então, em culturas onde as pessoas são descartáveis, várias pessoas vão se tornando inúteis. E até mesmo os homens saudáveis algum dia podem se tornar inúteis, caso se tornem inválidos, doentes ou comecem a incomodar suas famílias. Quando Jesus chegou, ele chegou no Império Romano. Lembram do direito pátrio, do pai que eu falei no início? O pai, naquele contexto onde Jesus vivia, ele tinha o direito de tirar a vida de todas as pessoas da sua família. E Jesus, no meio dos romanos, pregou o seguinte: o homem deve dar a vida pela sua mulher. Esse pensamento que Jesus deu foi um pensamento muito escandaloso para a época. Como é que pode? O direito romano diz que o marido pode tirar a vida da mulher, da criança e do idoso. Agora vem esse cara e diz que o homem tem que morrer pela mulher. Mas que coisa mais absurda. Outro contexto, Jesus estava conversando com os discípulos e chegaram as criancinhas, vieram gritar e incomodar, que é isso que criança sabe fazer, né? 25% do tempo gritando no nosso pé. Então as criancinhas vieram lá incomodar Jesus, vieram gritar nos pés de Jesus. E os discípulos, tira essas crianças daqui, tira essas crianças daqui. E Jesus respondeu, deixai vir a mim os pequeninos. E aí Jesus ainda fala o seguinte para os discípulos, vocês que são adultos, se não forem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então Jesus pega aquelas pessoas que ninguém dá bola e eleva elas a uma condição de seres humanos dignos como qualquer outro. Outro exemplo, os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas viviam por aí mendigando. Eles eram também considerados inúteis, abandonados. As viúvas não tinham mais o marido que a sustentasse. Quem que vai querer pegar essa mulher para sustentá-la? Quem vai querer casar com essa viúva? Tanto que na época dos povos, dos judeus, por exemplo, existia uma lei chamada levirato. Se uma mulher ficasse viúva, o cunhado era obrigado a casar com ela para sustentá-la, para que ela não morresse de fome. Então, as mulheres eram tratadas assim também. E Jesus vem e diz, olha, vocês têm que cuidar dos órfãos e das viúvas. As crianças são importantes. Os homens devem preservar a vida das mulheres. O que Jesus vem fazer é inaugurar uma nova forma de pensamento, onde quem é mais forte tem que defender quem é mais fraco. Diferente de tudo que a gente viu até o momento. Quem é mais forte decide sobre a vida dos mais fracos. Jesus diz, o homem que é mais forte tem que dar a vida pela mulher. O rico que tem que ter dinheiro tem que cuidar do órfão e da viúva. E assim, Jesus inaugura um novo pensamento. Isso sim foi um progresso. Dizer para as pessoas adultas e saudáveis que elas têm a responsabilidade de cuidar dos pequenos, enfermos e inválidos. É por isso que, depois dessa passagem de Jesus pela terra, surgem os orfanatos, que praticamente não existiam antes. Um lugar para abrigar as crianças que ninguém quer. E quem tem que cuidar dessas crianças? Os cristãos. Os hospitais, um lugar para cuidar dos doentes que ninguém quer cuidar. E quem cria isso? Eu nem sou católica, sou evangélica, mas quem cria isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica cria os hospitais, as maternidades e os orfanatos, para cuidar daquelas pessoas que ninguém gosta. Então, isso sim é a verdadeira evolução. E hoje nós até podemos dizer assim, mas eu não sou cristão, eu sou ateu. Tudo bem, todos têm esse direito. No entanto, a nossa civilização se construiu com base nesse fundamento. E hoje uma pessoa agredir um doente ou um enfermo é um escândalo, não é? Já pensou um amigo seu começar a bater na avó que está doente? Você vai admitir um negócio desse? Você vai dizer, pô, cara, você está doido? Então, como é que essa mentalidade entrou em nós? Por mais que as pessoas reneguem a religião, a nossa forma de pensar sobre isso é afetada pela religião. Existem países
onde ainda mulheres são condenadas à morte por feitiçaria, por bruxaria. Por exemplo, na Nigéria. No ano passado, foram 26 mulheres executadas pelo Boko Haram, os radicais islâmicos, acusadas de bruxaria. Bom, não são tão importantes assim. Ainda existem países, as mulheres não são tão importantes assim nesse conceito. Existem países ainda existem culturas ainda onde há infanticídio. As crianças ainda não são importantes, ainda não são seres humanos. Quem está mais evoluído, nós ou eles? Quem alcançou o progresso real? Nós que sabemos que quem é forte e saudável tem que cuidar de quem é pequenininho? Ou de quem está enfermo? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, pode passar mais um. A primeira grande mentira, então, é que abortar é importante para nos tornarmos mais evoluídos. Quer dizer que uma pessoa forte, adulta e saudável envenenar um bebê de 2 centímetros é um ato de grande progresso, não é? Bom, então, a segunda questão é que a legalização do aborto é um processo espontâneo de manifestação das mulheres. Mas somente... Vocês já devem ter ouvido isso também. Você não pode falar sobre aborto porque você é homem. Já ouviram essa? Então, por isso é importante que as mulheres, eu quero parabenizar a frente parlamentar, porque tem 2 mulheres representando as mulheres nesse ponto de vista. Então, é por isso importante que as mulheres também falem sobre aborto. Olha que interessante, o Brasil até hoje não legalizou o aborto através do parlamento. Foi feita uma pesquisa recentemente, antes da última eleição, ainda no mandato passado, com as deputadas federais, com as políticas mulheres, e a maior parte das políticas mulheres do Brasil é contra o aborto. E a maior parte da população brasileira é contra o aborto. Então, por que as feministas e as abortistas, as pessoas que defendem o aborto, continuam dizendo que legalizar o aborto é uma coisa do interesse das mulheres? Isso é uma coisa do interesse de algumas mulheres, inclusive de alguns homens, mas não de todos, especificamente não no Brasil, onde a população sempre responde às pesquisas dizendo que é contra o aborto. E esse é o motivo pelo qual o aborto vem sendo legalizado no Brasil nunca pela via do Congresso, e sempre por outra via. STF, ADPF, ADIM, é sempre judicializada a questão, porque se botar para votar, não aprova. Porque os políticos têm medo da rejeição popular, e a população vai lá dizer, se tu votar a favor do aborto, nunca mais eu voto em você, cara. Então, nunca vai ser aprovado assim. Pelo menos não nesse momento, enquanto as pessoas ainda são contra o aborto. Então, é mentira dizer que as mulheres nascem assim, sonhando com o aborto. Eu acho que a coisa mais importante das políticas públicas é abortar. Então, vamos ver o que a história nos diz sobre isso. Será que abortar é uma coisa espontânea, um sentimento espontâneo das mulheres? Os homens não têm útero, mas todas as partes do corpo deles eles usam bem. Eles querem usar todas as partes do corpo, né? E quanto mais saudável é um homem, mais ele usa seu corpo. Músculos, seu cérebro. A mulher tem uma parte no seu corpo que é o útero. Será que tem uma parte do corpo da mulher que foi feita para não ser usada? Que essa parte aí foi por engano esse órgão. A evolução foi fazendo um órgão obsoleto, desnecessário, que só faz mal para as mulheres. O corpo feminino, todos os meses, se prepara para ter um bebê. Veja que interessante. Todos os meses, o nosso corpo se prepara para ter um bebê e não para não ter. O útero se prepara, ele fica todo arrumadinho e fica passando os dias, vai lá no 21º dia, tá lá. Tô pronto, hein? Tô esperando um bebê. Aí não vem o bebê. Ih, não gostei, vou sangrar. Você vai sentir cólicas. Para ver se no mês que vem você me dá uma chance. Toda vez que a mulher menstrua é porque o seu corpo está se preparando de novo para esperar um bebê. E não para não esperar. Quando a mulher engravida, como é meu caso, a Anne que está aqui, que já veio falar comigo também que está grávida, quando a mulher engravida, ela imediatamente para de sofrer de cólicas. Começa a sofrer de outras coisas, né? Mas imediatamente a mulher para de ter cólicas e sangramentos, porque o corpo dela está cumprindo a sua função natural. Então, se tem uma coisa que é natural na mulher, é ter filhos. Não é natural matar os filhos. Isso é muito sério, é muito sério. Bom, assim como também não é natural, quando um homem está infértil, ele vai procurar um médico. Olha, eu estou com um problema de infertilidade, eu tento ter um filho e não consigo.
Então, quando o homem não consegue fazer um espermatozoide saudável, ele procura um médico. Quando a mulher não consegue, isso é não estar bem. Ter filhos não é uma doença, não é uma anomalia. Ter filhos é o curso natural da mulher. Então, como poderiam as mulheres espontaneamente detestarem a ideia de ter filhos? Será que isso aconteceu historicamente? Pode voltar, pode passar mais um. Esse livro é de um advogado argentino chamado Jorge Scala. A capa do livro é a coisa mais feia já produzida no mundo, mas o livro é muito bom. Infelizmente, está esgotado no Brasil, é bem difícil de encontrar esse livro, deve estar custando uns R$500, uma coisa assim. Usado, velho e todo rabiscado. Mas, enfim, esse livro explica que existem inúmeras razões para um país se aliar a outro, para vários países se aliarem, montarem blocos econômicos e pregarem o aborto no país dos outros. Existem muitos motivos para grandes capitalistas que patrocinam fundações como o pessoal que é de esquerda odeia o capitalismo, né? Então, grandes capitalistas como aqueles que fundaram a Fundação Ford, Rothschild, Rockefeller, grandes fundações bilionárias internacionais, investem muito dinheiro no aborto em outros países. Por exemplo, o Brasil já recebeu mais de 50 bilhões de dólares de pessoas de outros países para patrocinar o aborto no nosso país. Uai, por quê? Por que as organizações internacionais querem promover o aborto de brasileiros? Por que não vai promover o aborto lá na família deles, lá na terra deles e na terra dos outros? Por que querem promover o aborto aqui? Então, uma das investigações que o Jorge Scala faz é de explicar que um povo é rico quando tem recursos naturais e população saudável. Imagina o Brasil com todo o recurso que nós temos para explorar. Tudo isso que a gente tem. Água, terra, campos agricultáveis. Imagina o Brasil com muita gente morando aqui e muita gente produzindo muita coisa. O que nós nos tornaríamos? Uma grande potência. O que a gente ouve por aí é que se tiver mais gente vai ter mais pobreza. Mas então por que os países ricos tentam evitar o crescimento populacional dos países que estão em desenvolvimento? Esse é um dos assuntos que o Jorge Scala estudou no livro dele. Olha, por que países que já são ricos querem evitar os países pobres de terem filhos? Bom, pode ir mais um. Esse aqui é um exemplo que envolve o caso do nazismo contra o comunismo. O relatório Kissinger foi escrito... esse aqui é um relatório da Casa Branca, mas a gente vai pular por causa do nosso tempo. Vamos para os nazistas. Bom, os nazistas invadiram Moscou. Não foi uma invasão bem sucedida, eles perderam a guerra, mas eles, por algum tempo, estiveram dentro da Rússia. E aí, um nazista mandou carta para o outro. Estavam se comunicando ali sobre estratégias de guerra. Como vencer a guerra, como destruir os russos. Afinal, vocês lembram que a Rússia é um país gigantesco e a Alemanha é um país pequeno? Certo? Como é que eu faço para um povo pequeno dominar o mundo todo, inclusive os russos, que são tantos e são tão grandes? Então, olha a carta que foi enviada pelo Dr. Witzel, agora começou, né? Para o Dr. Heinrich Himmler. Um mandou uma carta para o outro com uma estratégia. O que nós vamos fazer para vencer os russos? Olha o que dizem os nazistas. Nós devemos inculcar na população russa, que eram os inimigos dele, por todos os meios de propaganda, na imprensa, no rádio, cinema, panfleto, folheto, conferência, que um grande número de filhos não representa outra coisa a não ser uma carga muito pesada. Vamos botar na cabeça dos russos que esse negócio de ter muito filho aí é muito difícil. Dá muito trabalho para cuidar, dá muita despesa. Nós temos que insistir nos gastos que os filhos ocasionam. Olha, se você tiver muito filho, já viu a despesa que vai dar esse moleque? Sapato, mochila, caderno. Né? Nós temos que colocar na cabeça das pessoas que os filhos ocasionam muitos gastos. As boas coisas que nós poderíamos ter com o dinheiro que se gasta com os filhos. Já ouviram isso? Mas um filho custa em média o valor de uma Hilux. Para tu ter um filho, tem que ter dinheiro de uma Hilux, que vai fralda, mamadeira. Aí você encontra uma pessoa que não tem um filho, que está falando isso para você, eu não tenho filho porque filho dá muito gasto. O equivalente a uma Hilux. O senhor não tem filho? Não, e cadê a sua Hilux? O senhor também não tem, né? Então, você veja, as pessoas já falam do filho que nem existe como um gasto. Ele vai ser uma despesa, vai ser realmente, né? Mas
Ele vai ser uma despesa. Nós temos que botar na cabeça das pessoas que filho é só despesas, filho é só encrenca. Poderíamos mesmo aludir aos perigos que o filho pode representar na saúde da mulher. Ao mesmo tempo, nós devemos estabelecer uma grande propaganda em favor dos anticoncepcionais. Tá aí tudo bem. Mas deve-se criar uma indústria apropriada informando que a lei não castigará o aborto. Temos que facilitar a criação de instituições especiais para o aborto. Os médicos devem recomendar igualmente a esterilização voluntária. Então, a estratégia que os dois nazistas estavam conversando sobre como vencer a Rússia, nós não temos como vencer, é muita gente. Que tal nós vencermos culturalmente? Vamos começar a dizer para eles terem menos filhos. Em breve, a taxa demográfica da Rússia vai cair. E teremos menos russos e mais alemães. Eu pergunto, os nazistas promoviam aborto dentro da Alemanha nazista? Aborto, esterilização voluntária, era só para judeus. Para negros? Para os outros. Para eles era o quê? Um monte de filho. A mulher que tiver filho vai ganhar auxílio do governo, que é para ter filho mesmo, para ter muito filho. Quanto mais filho, maior o povo alemão. Como é que eu faço para um povo crescer? Ele tem que enriquecer economicamente, mas ele tem que aumentar o número de pessoas. Quanto mais pessoas há num povo, mais poderoso ele se torna. Então, esse é um exemplo histórico de como a mentalidade abortista foi construída ao longo dos tempos. Pode passar mais um? Temos também um outro caso, o caso da Margaret Sanger, que foi a primeira abortista dos Estados Unidos, que abriu a primeira clínica de aborto em 1916, depois em 1920. Ela fundou a Planned Parenthood, que é uma clínica abortista que já matou mais de 58 milhões de bebês. Bom, a Margaret Sanger defendia que nós devemos desencorajar as pessoas. Lembra lá do passado, quando se tratava as pessoas como úteis e inúteis? Da mesma forma, a Margaret Sanger via a população dessa maneira. Existem as pessoas boas e as más. Então, as boas pessoas são aquelas que são ricas, bem-sucedidas, inteligentes, saudáveis. E as más pessoas são as que são pobres, delinquentes, negras. Era isso que pensava a Margaret Sanger. Então, ela começou a abrir clínicas de aborto. E ela defendia que diminuísse o número de filhos para pessoas consideradas incapazes. Inclusive, as primeiras clínicas de aborto que ela abriu foram em bairros de negros. Porque, segundo ela, a criminalidade era culpa dos negros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abortar os bebês negros. Até hoje, até os dias de hoje, quem mais aborta seus próprios filhos são os negros. Muitas vezes incentivados por ricos milionários que patrocinam as clínicas de aborto, para que menos negros nasçam. Eu não consigo entender como uma política pública pode ser boa para o meu povo se ela mata mais pessoas do meu povo do que do seu. Não faz sentido. Pode passar mais um. E qual que é a adaptação que foi feita para todas essas ideias absurdas, né? As propagandas nazistas na Rússia, a eugenia de Margaret Sanger. É importante falar, inclusive, que Margaret Sanger foi eugenista antes do nazismo acontecer. O nazismo aconteceu em 1933 em diante. E Margaret Sanger abriu a primeira clínica abortista e eugenista em 1920. Então, sempre que a gente fala de eugenia, as pessoas lembram dos nazistas. Mas não foram eles que inventaram isso, existia antes. Até hoje existem pessoas nos Estados Unidos cobrando indenização, porque há 80 anos atrás, 90 anos, agora já devem ter morrido essas pessoas, né? Mas até pouco tempo atrás existiam pessoas cobrando indenização porque foram esterilizadas involuntariamente no passado. Foram impedidas de ter filho por políticas de esterilização forçadas, por políticas eugenistas. Elas processaram o Estado para ganhar uma indenização, porque elas eram consideradas indignas de ter filhos, certo? E, embora a gente não fale isso dessa forma hoje, muitas pessoas pensam que pobre não pode ter filho. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Mas olha só, o cara é pobre, não tem casa, não tem carro e vai fazer filho. Olha só, se eu não tenho casa, não tenho carro, não posso nem ter filho. Tu não quer me deixar ter um direito de nem deixar herança genética? Quem diz? Você sabe que o Cristiano Ronaldo é o 6º filho? Acho que é o 6º filho, né? Será que o Neymar era rico quando ele nasceu? Será que todo mundo que é rico hoje nasceu rico? E se todo mundo aqui fosse morto porque foi pobre? Quantos aqui ia sobrar aqui? Sei lá. Meu pai com certeza não ia sobrar. Meu avô era analfabeto, teve 6 filhos, criava todos eles com polenta e ovo. Só comia polenta e ovo até fazer 18 anos. Nem sabia que existia outra comida, coitados. Eu não estaria aqui se pobre não pudesse ter filho. E a gente ouve isso às vezes até dentro de
de uma igreja, da nossa família. Ai, não acredito que a fulana está no segundo filho, é pobre, não tem onde cair morto. Quando você vê um pobre que não tem onde cair morto, tendo um filho, sabe o que você faz, em vez de fazer fofoca? Leva uma cesta básica, pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa, procura uma instituição aqui do município de Navegantes que pode ajudar essas pessoas carentes, patrocina. Nós, deputados, a gente sempre manda recursos, existem associações que criam utilidade pública e aí eles recebem dinheiro dos deputados, do vereador, do prefeito para distribuir cesta básica, para distribuir... Então, se um pobre nasceu, uma pessoa a mais no mundo para você ajudar a cuidar. Não é para você ir lá na cabeça da mãe e falar, mas a senhora é responsável, está no 5º filho já, né? Próximo filho da senhora, a senhora mata, hein? Pelo amor de Deus. Faz sentido isso. É lógico que tem que existir planejamento familiar, é lógico que as pessoas têm que tentar ser responsáveis nas suas escolhas, mas depois que uma vida foi concebida, ela não é menos importante porque é pobre. A vida de um bebê pobre não é menos importante que a vida de um bebê rico. De modo que a mãe pobre possa chegar numa clínica de aborto e dizer, mata meu filho porque ele é pobre. Isso não faz sentido, mas é a nossa forma de adaptar a eugenia de tempos passados. Então, qual é a nova frase, qual é a nova expressão que nós damos para isso hoje? Seria muito feio falar em eugenia, né? Olha, eu estou aqui para defender o aborto eugênico. Eu estou aqui para defender que as crianças que o pai não gosta dela, nem a mãe, vão morrer. Não seria legal, né? Então, a gente tem que criar uma expressão bonita para isso. Qual foi a expressão que o movimento feminista escolheu para falar sobre aborto? Não é aborto, porque aborto é uma palavra feia, é uma palavra pesada. A expressão escolhida é direitos reprodutivos. Vamos lá, o que quer dizer a expressão direito reprodutivo? É o exato oposto do que significa. O que é direito reprodutivo? É o direito de reproduzir. O que é o aborto? É impedir a reprodução. Então, olha que estratégia genial. Se eu fizer um evento aqui falando para vocês como os direitos reprodutivos são importantes para as mulheres, é capaz de até vocês acreditarem, porque afinal, quem pode ser contra algum direito? Qualquer direito é uma coisa boa. Mas veja, nós não estamos falando só sobre o direito da mulher sobre o seu corpo, mas sobre o direito de outro também. O bebê não é parte do corpo da mulher, porque se fosse, eu estaria agora com 4 braços e 4 pernas. Eu tenho um bebezinho dentro de mim. O corpo é dele, o meu é meu. Afinal, eu nem sei se é um menino ou se é uma menina. Né? Se for um menino, menos ainda que se parece comigo. É uma pessoa totalmente diferente, com uma carga genética totalmente diferente. Mas para eu poder tirar o meu bebê dentro de mim e matá-lo sem sofrer consequência nenhuma, eu vou dar a isso o nome de direito reprodutivo das mulheres. Então essa foi a estratégia para que tornasse esse tema mais palatável. Pode passar mais um. Pode passar mais um. Então, alguns argumentos muito comuns, né, dentro dessa linha da eugenia. A mulher tem direito ao próprio corpo, ninguém pode ser obrigado a cuidar de uma pessoa indesejável. Eu até queria que essa lei valesse para quando a minha sogra vai lá em casa, para eu ter que cuidar dela. Mas não vale. Ainda bem que meu marido está distraído ali. Já pensou se nós pudéssemos nos livrar de todas as pessoas que estão indesejáveis? Mas é que eu sou muito jovem, eu engravidei no primeiro ano da faculdade e essa criança vai me atrapalhar. Ela vai atrapalhar meus estudos e meu trabalho. Já pensou se nós pudéssemos matar todo mundo que atrapalha nossos estudos? Ou o nosso trabalho? Ou o nosso sucesso financeiro? A mulher estuprada não pode ser punida pelo estupro tendo que gestar e criar um bebê. É um argumento muito comum, ao que os pró-vidas respondem. Bom, mas o bebê inocente, que não tem culpa de nada, pode ser punido com morte pelos atos de seu pai? E vocês devem ter visto isso. Se vocês olharem o ultrassom de um bebê filho de estupro e o ultrassom do meu bebê, não tem nenhuma diferença entre um bebê concebido pelo estupro e um bebê concebido naturalmente, não, por escolha. Essa questão é muito delicada, as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque parece que você está faltando com amor à pessoa que foi vítima de estupro. Eu acho que o crime de estupro é o mais hediondo que existe, né? Porque não viola somente o corpo, ele sequestra a saúde emocional da mulher, é um crime bárbaro e o estuprador devia ser punido de todas as formas imagináveis, né? Não sei se com pena de morte, não sei se chegaremos a isso, porque muitos podem ser punidos de forma injusta, né? Podem ser inocentes, podem ser presos. Mas o crime do estupro, na minha opinião, é um dos mais hediondos. Mas o bebê não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós observamos aqui em Santa Catarina como esse assunto é utilizado
como ele é manobrado para criar uma sensação de indignação nas pessoas para conduzir ao aborto. Vocês viram que eu, com a ajuda de outros 22 deputados, instaurei uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar aquele caso do bebezinho de 27 semanas que foi morto, sob a acusação de que havia sido estuprado, que a sua mãe de 12 anos havia sido estuprada. Bom, quando esse assunto foi noticiado na televisão, todo mundo lembra disso. Menina vítima de estupro tem aborto negado pela justiça. Lembram disso? Menina vítima de estupro tem aborto negado pela justiça. Bom, esse foi todo o alarde que foi feito pela imprensa e pelas advogadas feministas para que as pessoas começassem a dizer: olha, mas nesse caso tem que matar mesmo o bebê. Porque afinal foi um abuso, foi um estupro. Depois que o bebê já estava morto, com 27 semanas, completamente viável, depois que o bebê já estava morto, foi informado a todo mundo que, na verdade, o relacionamento foi, entre aspas, consensual entre dois menores, entre aspas, que namoravam. Por que entre aspas? Porque menor não namora. E não existe consenso entre sexo de adolescentes. Não pode acontecer. Mas, formalmente, não existe. No entanto, nesse caso da investigação da CPI do aborto, foi concluído, inclusive pelo DNA do bebê, enfim, foi concluído que o bebê era fruto de uma relação consentida, entre aspas, e a menina não corria risco de vida particular. Então, se usou uma comoção para gerar a aprovação de um aborto. O bebê foi morto. O bebê já foi morto, não há mais nada que se possa fazer. Mas a mãe não corria risco de vida senão aquele inerente à sua idade. Então, uma menina que está grávida aos 12 anos corre risco, assim como uma mulher que engravida depois dos 40. O risco de ter um filho aos 12 anos é igual ao risco de ter um filho aos 39. Certo? Vocês sabiam disso? Quando foi feito um documento, quando foi lançado o laudo médico sobre o que tinha acontecido com aquela menina, foi divulgado na internet que a menina corria risco de vida. Eu também corro risco de vida. Eu estou grávida e sou saudável. Eu corro risco com a minha gestação. Porque no Brasil existe uma coisa chamada morte materna. Cerca de 1.000 mulheres morrem por ano fazendo parto. Então toda mulher que engravida corre risco. Mas aquela menina em específico não corria risco específico e não havia sido abusada. Mesmo assim, todo mundo apoiou um bebê. Todo mundo não, né? Muitos não apoiaram, mas muita gente apoiou. Um bebê desse tamanho, ser envenenado, sufocado e morto. E todo mundo disse que estava fazendo isso, afinal de contas, pelo bem, não é? Pelo bem. A gente só está matando esse bebê pelo bem. Então vamos lá, mais um exemplo. Pode passar. Terceiro argumento: o aborto vem sendo aceito e aprovado com base em pesquisas científicas e o processo democrático honesto. Mas em alguns países estão aprovando o aborto, em muitos países está sendo permitido. E mesmo aqui no Brasil o aborto está avançando. Uma vez era proibido matar bebês encéfalos, agora é permitido. Vai morrer mesmo, então vamos matar logo. Em alguns países já não nascem mais crianças com síndrome de Down. Vocês já devem ter visto essa matéria. Determinado país erradicou síndrome de Down. Aí você pensa: nossa, será que eles curaram as pessoas de síndrome de Down? Que geniais, eles descobriram a cura para síndrome de Down, mas não vão compartilhar com ninguém. Só naquele país que não nasce criança síndrome de Down. Por que não nasce criança síndrome de Down? Porque mata antes de nascer. É por isso que não nasce. Não é porque eles descobriram a cura para síndrome de Down. Qual é o nome para isso? Aborto eugênico. Mas, segundo os cientistas que defendem o aborto e segundo as políticas e os políticos que defendem o aborto, isso faz parte do processo democrático. Pode passar mais um. Mas quando a gente olha a história, a gente vê muitos países onde o aborto só foi aprovado porque as feministas mentiram para as pessoas. Nesse caso específico da CPI do aborto, nesse caso dessa menina de 12 anos, o bebê só foi morto porque as advogadas feministas induziram a população a apoiar a morte do bebê sob falsos argumentos. A mesma coisa já aconteceu, muito semelhante, mas também muito pior, nos Estados Unidos. Uma mocinha chamada Norma McCurvey, mocinha, forma de dizer, né, que ela já tinha algumas passagens pela polícia e tal, né, mas essa moça tão doce, de 21 anos, ela engravidou, ela estava grávida, e ela procurou a justiça, Suprema Corte, procurou a justiça nos Estados Unidos,
dizendo que ela tinha sido estuprada por uma gangue. Olha, estou recorrendo à justiça para pedir o direito de aborto, porque eu fui estuprada por uma gangue. Vários homens me estupraram, eu sofri uma violência absurda e agora eu quero abortar o meu bebê. Pode passar. Então, 2 advogadas feministas defenderam a Norma. Só que a Norma mudou de nome, justamente para não sofrer retaliação, ela mudou o seu nome para Roy. Essas 2 advogadas que você está vendo aí, a Linda e a Sarah, abriram um processo no Texas para defender a Roy. Pode passar. O principal assunto para se discutir naquele caso é se o aborto deve ser permitido à mulher por qualquer razão até o momento em que o feto se torne viável, ou seja, até que ele se torne capaz de viver fora do útero materno. Em 1970, lá nos Estados Unidos, eles estavam discutindo o seguinte: tudo bem que não é legal esse negócio de ficar matando o bebê, mas então vamos autorizar a morte de bebês intrauterino dentro da barriga da mãe somente até o momento em que eles são viáveis. Por exemplo, se eu tirar um bebezinho da barriga da mãe com 18 anos, 18 anos ele é grande, né? Se eu tirar um bebezinho da barriga da mãe com 18 semanas, ele vai morrer. Não tem chance. Ele vai morrer. É muito pequenininho. Não desenvolveu o pulmão o suficiente, vai morrer. Mas se eu tirar ele com 22 semanas, tem chance de viver. Se eu tirar com 26 semanas, vai viver. Se eu tirar com 30 semanas, vai para a UTI, mas vai viver com certeza. Quanto mais a ciência avança, mais tempo de vida eu consigo dar para o bebê precoce, para o prematuro. Então, o que eles estavam discutindo lá em 1970 era o seguinte: tudo bem, não vamos matar os bebês viáveis. Vamos matar só os que não são viáveis, aqueles que não conseguem sobreviver sozinhos. Depois que eles conseguiram esse passo, eles passaram para o próximo. Agora que a gente já conseguiu matar os bebês que não são viáveis, vamos tentar matar os que são viáveis também. E tanto eles foram bem-sucedidos que todos nós aqui em Santa Catarina assistimos, apareceu no jornal. Nas próximas 24 horas, o hospital universitário vai matar o bebê. E todo mundo ficou, interessante. É uma questão moral, é um dilema, hein? E o bebê foi morto, com a autorização do Estado. Mataram um bebê de 27 semanas. Então, você vê como a proposta é só isso. É só isso daqui e vai dando um passo para frente. Então, vamos lá. O que eles queriam discutir era isso. Olha, aquele bebezinho pequenininho ali, ele sobreviveu, nasceu com 20 semanas, metade do tempo de gestação e sobreviveu. Pode passar mais um. Então, o que aconteceu? Em 1970, ela entrou na justiça. Em 1973, a filha dela já tinha nascido e já tinha 2 anos. Só que o processo na justiça é lento, né? Vocês sabem como funciona. Então, quando a Suprema Corte Americana julgou o caso, o bebê já tinha nascido. Mas eles julgaram favorável ao aborto, o bebê já tinha nascido. Mas eles disseram, pode abortar. Bom, agora já nasceu o bebê. Será que podia ir lá pegar o bebê de 2 anos e matar? Não, né? Mas, olha, então agora está permitido o aborto. Já que não funcionou para Roy, vai funcionar para todas as outras americanas. Então, desde então, foram mais de 58 milhões de bebês mortos e a maioria negros. Então, foi aprovado o aborto. Só que o tempo passou e a Roy, que na época tinha 21 anos, começou a colocar a mão na consciência. Ela descobriu como se fazia um aborto, ela viu como se fazia um aborto e ela resolveu falar a verdade. Então, ela procurou a imprensa e disse, e também escreveu todos esses livros aí, e disse, olha, na verdade, eu não fui estuprada por ninguém. Eu engravidei porque eu quis, de um namorado que eu tinha na época. Mas 2 advogadas feministas me convenceram a mentir no tribunal e dizer que eu tinha sido estuprada só para conseguir legalizar o aborto. Elas fizeram isso com várias outras mulheres até o processo cair na mão de um juiz que desse certo. E no meu caso deu certo. Só que eu estou muito arrependida do que eu fiz. E aí ela entrou com um pedido na justiça para anular a decisão que autorizava o aborto. Porque ela mentiu. A decisão foi baseada numa mentira. Aí a Suprema Corte disse, tá, tudo bem, mentiu, mas agora já faz tanto tempo, deixa quieto. Pode passar. Porém, felizmente, olha lá, até a época dessa charge aí, tinham sido 57 milhões de bebês. Né? Faz uns 3 anos que essa charge foi feita. Não, 2015, faz 7 anos. Então, hoje deve ser o quê? Uns 60 milhões de bebês. São mais pessoas mortas do que o Stalin e o Hitler juntos. Lembrando que o Stalin era o campeão até o momento, né? Os comunistas tinham matado 23 milhões de pessoas, o Hitler estava em segundo lugar, mas a competição está acirrada, né? O pessoal está competindo para ver quem mata mais gente. Pode passar. Só que, graças a Deus, no ano passado, e sabem que dia?
Um dia depois que Santa Catarina matou o bebezinho de 27 semanas, a Suprema Corte Americana revogou a lei do aborto nos Estados Unidos. Um dia depois, como se fosse uma resposta para aquilo que a gente permitiu que acontecesse aqui em Santa Catarina. A quarta mentira: o aborto é bom para os pobres e para os negros. Pode passar mais um. Esse daqui é o Ryan, e o Ryan é um militante, um ativista político negro lá dos Estados Unidos, e a batalha dele e de vários outros negros é tentar mostrar para a população americana como o aborto, que é permitido para todo mundo, tanto para negros quanto para brancos, como o aborto legalizado afeta mais os negros, que as mulheres negras abortam mais, que os bebês negros morrem mais, que quando uma mãe negra tem medo do futuro, da pobreza, ela aborta mais do que uma mãe branca. E que isso está fazendo com que a população negra diminua. Imagina, se eu gosto do meu povo, eu quero que ele aumente. Se eu gosto dos negros e eu quero defender os negros, eu quero que tenha mais negros ou menos. Não tem como eu defender uma política pública que permita que os bebês negros sejam mortos e diga que, ao mesmo tempo, eu defendo os negros. Isso não faz sentido. Então, ele e muitos outros ativistas americanos defendiam que o aborto deixasse de ser permitido por causa da população negra. Olha o que ele diz. A clínica abortista mata mais negros desarmados em um dia do que a polícia é acusada de matar em um ano. Já ouviram falar do movimento Black Lives Matter? Vidas negras importam. Esse movimento é sobre o quê? É sobre o assassinato de jovens pela polícia, né? A polícia mata negros, a polícia mata jovens negros. O que o Ryan diz? Ele pesquisou sobre isso, ele é um ativista sobre isso. Ele diz o seguinte: a polícia é acusada de matar em um ano todos os negros que a polícia mata em um ano. Se você somar todos eles, dá menos do que um dia de aborto de negros. Então, se vidas negras importam, por que são a vida dos que estão sendo executados pela polícia e não a vida dos bebês negros? Será que eu não tinha que dar mais condição para as mulheres negras criarem seus filhos de forma saudável, em vez de dar uma solução de matar o bebê para que ele não nasça? Né? Então, pode passar. Olha aqui, volta lá, tem mais um dado legal aqui. Ó. A Planned Parenthood mata 266 bebês por dia. Pode passar. Cerca de 80% das clínicas abortistas estão em bairros de negros e hispânicos, em bairros de negros e imigrantes. Nos Estados Unidos, hoje, mais negros morrem de aborto do que de AIDS, acidente de carro, crime, câncer e doença cardíaca. Um bebê negro tem quase 4 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. Pode passar mais um. Esse aqui é o outro militante negro do movimento negro que fala contra o aborto. Ele é presidente desta Fundação Pro Vida, que revela dados sobre isso. Olha só, a cada 3 bebês negros nascidos, 2 são abortados. Então, cada 5 mulheres que engravidam, 5 mulheres negras que engravidam, 2 abortam. É muita coisa, pelo amor de Deus. Os negros precisam se unir contra isso. Afinal, estão fazendo uma campanha à luz do dia, tá na lei, no Estado, para exterminar negros. São os que mais morrem por isso. Pode passar. Apesar dos negros serem apenas 12% da população americana, as mulheres negras são quase 40% do aborto no país. São as que mais matam seus próprios filhos. E as hispânicas realizam 22%, embora representem apenas 14% da população. Pode passar mais um. Essa daqui foi a primeira mulher negra a se formar em uma escola de medicina em Harvard. E uma vez, em um dos seus discursos, ela disse o seguinte. Olha que linda essa frase. Os defensores do aborto dizem: vamos deixar as mulheres pobres terem acesso ao aborto como as mulheres ricas têm. Olha, as mulheres ricas têm muito dinheiro, então elas vão lá numa clínica e fazem o aborto. Pagam pelo aborto. Então a gente tem que dar aborto também para as mulheres pobres. Olha o que ela diz. Então os defensores do aborto deveriam fazer uma lista de todas as outras coisas que as mulheres ricas têm e as pobres não. E se você fizer uma lista de todas as coisas que as mulheres ricas têm e as pobres não, o aborto deveria ser a última. O que as mulheres ricas têm e as pobres não? Assistência de pré-natal de qualidade, ultrassom marcado com urgência, tem atendimento médico de preferência, é isso que as mulheres ricas têm? Então nós temos que lutar para as mulheres negras terem isso, e não o direito de matar seus próprios filhos. Pode passar. O aborto mata mais mulheres, a gente já falou sobre isso, lembram que quando você pode saber o sexo do seu filho antes de realizar um aborto, as pessoas preferem matar mais mulheres do que matar meninos? Pode passar mais um.
Quinta mentira, eu só vou ler agora para a gente encerrar a palestra. Eu vou deixar os slides aqui com a Cíntia e com a Lu, depois quem quiser pode pedir para ela. O Brasil tem 1 milhão de abortos por ano, pode passar. Essa mentira é muito dita, porque se você falar que tem muito aborto, as pessoas acham que a política pública abortista é necessária, afinal já está tendo muito aborto. Seria a mesma coisa que dizer, olha, tem muito assalto, então vamos logo permitir o assalto. Não faz sentido, né? Mas acontece. Então, várias outras pesquisas, inclusive de outras feministas, quando você cruza os dados, você descobre que no Brasil não tem 1 milhão de abortos por ano. Tem no máximo 100 mil. É muito, mas não é 1 milhão. Vamos lá. E por que é importante? Pode passar. E por que é importante? 100 mil abortos por ano. Por que é importante botar o dado lá em cima? Para as pessoas acharem que o assunto é muito... Pode passar mais um? Por que aumentam o número do aborto? Vamos dar um exemplo do Uruguai. Não era permitido abortar no Uruguai. O que o pessoal feminista, abortista dizia? Os que militavam pela legalização do aborto diziam que no Uruguai tinha 33 mil abortos por ano. Olha, aqui tem 33 mil abortos por ano, é muito aborto, porque é um país menor, né? É muito aborto, então tem que legalizar. Em 2012, o aborto foi legalizado. No primeiro mês, foram registrados 200 abortos. Em 2014, 8 mil abortos. Ou seja, depois de legalizado e permitido, só tinha 8 mil abortos, então era mentira que tinha 33 mil. Além de ser mentira que tinha 33 mil, o número de abortos foi aumentando conforme as pessoas foram sabendo que era permitido. Então, elas abortaram mais e não menos. Então, se o aborto não... Vocês já devem ter ouvido isso também. Eu não sou a favor do aborto. É só que o aborto acontece. E já que acontece, então eu sou a favor que aconteça no SUS de graça e pago pelo contribuinte. Não é verdade. Se você legaliza o aborto, acontece mais aborto e não menos. Pode passar? Aqui também o Dr. Nathanson, depois vocês podem pesquisar sobre ele. Ele fez mais de 10 mil abortos, depois se arrependeu e falou para as pessoas que realmente, quando ele era abortista, ele mentia sobre os números do aborto, porque era conveniente. Pode passar mais um. 6. O número de abortos no Brasil vem aumentando, pode passar? Olha, não dá para saber exatamente o número de abortos, a não ser pelas corretagens. As pessoas que entram lá no sistema de saúde, que já fizeram um aborto em casa e vêm fazer a corretagem. Mas o que a gente consegue saber é o número, a aprovação ou rejeição do aborto no Brasil. E no Brasil o aborto tem sido sempre rejeitado. O percentual dos que acham a prática do aborto muito grave foi 61% em 98 e 71% em 2007, ou seja, foi aumentando. Pode passar mais um? A América Latina resiste ao aborto, é um dos últimos países a ter uma legislação que proíbe o aborto, é o Brasil, né? Pode passar. O aborto inseguro causa morte materna de milhares de mulheres. Isso é que vocês já devem ter ouvido também. Nós precisamos legalizar o aborto porque as mulheres pobres ou as mulheres que fazem aborto estão morrendo fazendo um aborto clandestino, um aborto ilegal. Já ouviram isso, né? Muitas mulheres morrem de aborto ilegal. Bom, é verdade que algumas mulheres morrem fazendo aborto, mas é mentira que são milhares de mulheres. Vamos lá, coloca mais um. Olha só. Pode passar? Quais são os verdadeiros números de morte materna? O que é morte materna? Morte materna é quando uma mulher morre em decorrência do aborto ou do bebê, ou do nascimento do bebê, desde o dia em que ela chegou na maternidade até 40 dias depois. Então, tive um bebê, mas morri 35 dias depois. Morte materna. Por quê? A morte pode estar relacionada a uma infecção, hemorragia, etc., ou doença adquirida. Vocês entenderam, né? Então, morte materna é tudo isso. Mulheres que morrem nos 40 dias depois do parto. Pode passar. Qual é o número de mulheres que morrem assim? 1.000 mulheres morreram de morte materna em 2011. Dessas 1.000, 135 morreram por causa de um aborto. E o aborto pode ser espontâneo ou pode ser causado, né? Então, em 2011, foram apenas é forma de dizer, né? Porque qualquer morte é importante, mas foram apenas 67 mortes de mulheres por aborto provocado. Só que o movimento feminista, o movimento abortista diz: nós temos que legalizar o aborto agora, porque são milhares de mulheres morrendo toda hora por causa de aborto. São 67 mulheres, passa que tem mais dados, do próximo tabela. 67, aqui foram 59. Então, os dados variam entre 40, 50, 60 mulheres por ano que morrem em decorrência de um aborto. Agora, são 900 mulheres por ano que morrem em decorrência de mau atendimento pós-parto. Então, se nós mulheres temos que lutar por alguma coisa com relação à saúde, é para termos um pré-natal e um puerpério saudável, e não para matarmos os nossos bebês, porque essa é a última coisa da lista. Nós temos que lutar para combater
o câncer, para combater o estresse. As mulheres agora estão cada vez mais morrendo de problemas cardíacos. Quanto mais as mulheres entram no mercado de trabalho, normal, assim, para trabalhar das 8 às 18, eu sempre brinco com meu marido que eu estou esperando ele ficar bem machista e me proibir de trabalhar. Até agora, nada. Não tomou essa decisão ainda, ele está meio feminista. Mas, depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas passaram a morrer mais de problemas cardíacos, que elas quase não morriam, morriam menos antes. Então, olha quantos assuntos de segurança pública para a gente lutar, né? A saúde bucal das mulheres, a saúde reprodutiva das mulheres, né? A saúde sexual das mulheres, muitas mulheres contraem HPV por inúmeras circunstâncias, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso é importante. O aborto é a menor coisa importante de todas que uma mulher deve lutar. Matar um filho não é uma questão de saúde pública. Saúde, o que é o conceito da palavra saúde? Preservar a vida ou trazer qualidade de vida. Isso é o conceito de saúde. Como é que pode ser saúde tirar a vida de alguém? Ainda mais saúde pública. O que quer dizer saúde pública? Que ainda vamos fazer o aborto e ainda vamos fazer com o nosso dinheiro. Eu e você vamos pagar imposto para as pessoas abortarem. Pode passar. Então, em 2014, por exemplo, foram 54 mortes em decorrência de aborto. Só 50. É horrível, né? Podia ser uma só, seria horrível. Mas 54 mortes não significa que eu tenho que legalizar o aborto de milhões de bebês por ano. Né? Pode passar mais um, para a gente terminar. Pode passar mais um. Olha só, as causas de morte de mulheres que têm seus filhos. Olha o aborto, 4%. As mulheres morrem de outras causas. Doença no aparelho circulatório, infecção puerperal, hemorragia, hipertensão. A mulher está com pressão alta e morre porque teve um filho. Isso sim é um assunto. Já pensou você perder sua irmã, sua cunhada, sua nora porque ela fez hipertensão na gravidez? É 20% das causas de morte materna. Isso sim é urgente, não matar bebê. Pode passar mais um. Vocês são dados também sobre isso? Pode passar, pode passar. 8. A legalização do aborto faz com que a sua prática diminua. Outra mentira. Pode passar. Dados aqui muito rápidos. Os Estados Unidos, 1970, tinha 193 mil abortos por ano. Era proibido. 2008 tem 1 milhão de abortos. Quase 400% mais. Pode passar. Suécia, 1939, tinha 500 abortos por ano. Era proibido. 2010 tem 38 mil abortos por ano. A legalização do aborto aumenta o número de abortos. Pode passar. Espanha, pode passar. 9. O Brasil tem mais abortos do que os países onde é legalizado. Outra mentira. O Brasil tem muita gente. Então, já ouviram isso aqui? O Brasil é o país que mais mata negro. Sim. O Brasil é o país que mais mata não também. O Brasil é o país que mais mata loira. O país que mais mata qualquer coisa. Porque aqui é o país que mais tem gente. É o país mais violento do mundo, em números absolutos. O Brasil é mais violento que a Índia. A Índia tem 45 mil homicídios por ano. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. Isso quer dizer que qualquer pessoa morre mais aqui. Vou fazer uma pesquisa. O Brasil é o país que mais mata caçula. O Brasil é o país que mais mata mulher feia. O Brasil é o país que mais mata mulher bonita. O Brasil é o país que mais mata tudo, porque aqui é o lugar onde mais morre gente. Então, o Brasil é o país que mais tem abortos. Então, aqui tem muito aborto, porque tem muita gente. Mas comparando com os outros países, vamos ver. Rapidinho. Olha só, a França tem 10 vezes mais aborto que o Brasil, legalizado. Suécia, 8 vezes mais. Inglaterra, 4 vezes mais. Japão, 4 vezes mais. Pode passar. E a última que a gente vai encerrar agora, que eu falei demais, nunca mais vou ser convidada. Mas olha, você é religioso. A sua opinião religiosa não pode ser utilizada. O Estado é laico, você não pode querer meter a sua religião na política. As feministas têm um cartaz que é assim: tire o seu terço do meu útero. Nunca vi isso acontecer. Eu já vi elas mesmas enfiarem imagens santas nos seus orifícios, em suas manifestações. Mas o que quer dizer essa frase? Tire o seu terço do meu útero. Está querendo dizer que as políticas do Brasil que proíbem o aborto são políticas calcadas em conceitos religiosos. Bom, dos todos os argumentos que eu usei aqui com vocês, só um era religioso, lembra? O primeiro. Poderia tirar esse daí e continuar com todos os outros argumentos. Mas mesmo que fosse uma pauta religiosa, em um país democrático, aquilo que a maioria da população adere, aquilo a que a maioria da população adere, se reflete nas políticas públicas. No Brasil, é errado bater na mãe, certo? Quando a gente vai brincar com um colega na escola, falou: quem cara mais feio que bater na mãe no Natal? Né?
que quer dizer isso? Não pode bater em mulher aqui, não pode. Mas quem foi que disse que não pode? Foi o presidente? Foi Alexandre de Moraes? Não, isso é um valor religioso, moral que está incutido em nós, porque nós somos uma civilização cristã. Existem outros lugares onde não só é permitido, como é normal, bater não só na mãe, mas também na filha, na cunhada e na mulher. E esses lugares têm uma religião diferente da nossa. E são vários, não são só um. Eu usei um exemplo aqui com vocês do Boko Haram, que no ano passado matou 26 mulheres, executou 26 mulheres acusadas de bruxaria. Então, o nosso país é um país católico. Eu, Ana Campanholo, não sou católica, eu sou evangélica. Mas o país o é. A maioria da população é católica, depois dos católicos vêm os evangélicos. Não é possível que eu tenha 86%, pode passar? 86%, pode passar mais um? Mais um? Mais um? 86% das pessoas do Brasil são cristãs e a legislação vai simplesmente ignorar tudo que nós pensamos sobre isso? Isso não é justo, não é democrático, não é reflexo de uma política verdadeiramente democrática. Se os cristãos são quase 9 a cada 10 pessoas, é lógico que a nossa opinião sobre as regras morais, sobre o que é crime, sobre o que deve ser ouvida, sim. Aliás, todos os outros códigos morais que nós sustentamos até hoje são baseados na fé cristã. Proibido dar falso testemunho. Se você dá falso testemunho, você responde, né? Se você fizer uma falsa acusação, você responde por crime. Homicídio não pode. Todos os crimes que estão lá previstos nos 10 mandamentos, eles são refletidos aqui. Outros países, outras regiões do mundo não seguem nem os 10 mandamentos e nem a cartilha de Jesus Cristo. O que eles seguem? O Código de Hammurabi, a lei da Sharia, as normas, por exemplo, os judeus seguem suas leis judaicas, os hindus, na Índia seguem o hinduísmo, lá na Arábia Saudita a religião predominante é o islamismo. Então é óbvio que lá isso se reflete na política. Todas as religiões estão sempre em conflito, certo? Querendo conquistar os fiéis da outra religião, querendo expandir o número de fiéis da sua religião. Se nós não defendermos a nossa, os outros vão defender a deles. Eu, pelo menos, eu sou política e sei que dentro do parlamento eu não posso utilizar minhas convicções pessoais caso elas sejam contra o interesse público. Mas mesmo sendo política, eu entendo que as minhas concepções religiosas são aquilo que reflete também o bem comum. Para mim, a minha concepção religiosa vai trazer felicidade para um número maior de pessoas do que uma outra. Eu acho que o Brasil católico, assim, está mais legal do que se ele fosse, por exemplo, colonizado por um outro povo que viesse para cá nos colonizar e determinar as nossas regras morais. Então, todos os cristãos têm não só o direito de se meter em política, como, se são bons cristãos, têm o dever de explicar uns para os outros por que eu sou cristão e por que eu acho que a minha cosmovisão religiosa faz bem para a política. Faz muito bem não só para mim, como também para quem não é da minha religião. O próprio conceito de Estado laico, que as pessoas usam contra nós cristãos, foi criado por nós cristãos. Quem formou o conceito de Estado laico foram os americanos quando fundaram a Nova Inglaterra, quando fundaram os Estados Unidos, os federalistas, os artigos federalistas, os pais fundadores dos Estados Unidos, criaram o conceito de Estado laico para acabar com as brigas entre evangélicos e católicos. Os evangélicos e católicos eram bem tranquilinhos, um queimava a igreja do outro, mas não se dava muito bem. Então, nos Estados Unidos, o que os huguenotes, os calvinistas, os protestantes que colonizaram os Estados Unidos estabeleceram? Olha, aqui no nosso país, nós seremos laicos. O que quer dizer isso? Por mais que o presidente seja protestante ou católico, no nosso país será permitido ser católico e protestante. Aqui nós não vamos brigar entre nós. Então, esse conceito de um Estado laico que respeita a religião do seu povo é um conceito cristão e que, veja só, é usado contra nós. Eu pergunto para vocês, lá no meio dos hindus, eles defendem o Estado laico? Lá no meio da Sharia islâmica, eles defendem o Estado laico? Ou eles fazem valer as leis deles? Então, nós, os cristãos, somos os mais legais, o mais bacaninha, assim, que permite a convivência e a tolerância.
Nós defendemos o Estado laico. Isso significa, não queremos o governo fechando as nossas igrejas. O Estado laico significa que o governo não vai perseguir a igreja. O governo não vai afetar a igreja. Não significa que a igreja não pode tentar afetar a política. Entenderam a diferença? Então, esse aqui também é o último argumento. O primeiro e o último eram religiosos, apenas para mostrar para vocês como a religião tem impacto na política. Mas todos os outros oito tópicos que nós tratamos aqui não tinham nada a ver com religião. Quero agradecer a vereadora Lu pela iniciativa, quero parabenizar. Toninho Uller sempre junto com a gente, a Adriana, muito obrigada, parabéns por essa iniciativa. Que Deus abençoe os trabalhos da Câmara de Vereadores e que esse seja somente o primeiro de muitos eventos, de muitos encontros bonitos que vocês vão fazer. Muito obrigada.